Essa semana eu estive com um amigo meu. Ele passou por um tempo meio complicado na vida aí, né? E ele estava testemunhando para mim das coisas que Deus mostrou para ele durante essa tribulação, durante esse tempo de sinceramente, eu no lugar dele eu estaria sem chão, né? E eu fiquei lá umas 3 horas com ele, ouvindo ele falar, e ele só me contou as alegrias, as vitórias dele. Tudo aquilo que ele participou, ele viu Deus movendo, Deus participando, Deus agindo no meio daquela bagunça, né? Daquela situação terrível. E beleza, na hora eu não me toquei, na hora eu fiquei ouvindo, eu fiquei alegre com aquilo e tal. E eu fui para casa e a Carol sabe bem, às vezes eu fico meio reclamando das coisas que eu tenho para resolver, né? Da empresa, de tanta coisa e tal. E às vezes eu me pego no meio da bagunça minha e falo, mano, poxa, Deus, o que você quer falar com isso, sabe? Pô, parece que você faz uma coisa, aparece duas, você arruma uma coisa, quebra duas. O que está acontecendo? Não é possível, precisa fazer alguma coisa para resolver isso e tal, eu já não estou aguentando mais. E eu parei de ver Deus nas coisas, eu parei de ver o agir de Deus. Eu sempre ficava pensando, Deus, eu quero uma vitória, eu quero ganhar, eu quero, sabe, que o jogo mude para mim uma vez só. E ouvindo esse meu amigo, eu percebi que a nossa vitória não são nas nossas conquistas. A nossa vitória não é uma conquista financeira, não é uma conquista no emprego, não é uma conquista de qualquer objetivo seu, pessoal. A nossa vitória, ela está na salvação em Cristo. A nossa vitória vai ser no grande dia do Senhor. Essa tem que ser a nossa fé, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. O resto, tudo que a gente vive aqui não é nada comparado ao que viveremos na eternidade. E isso para mim foi muito interessante. Eu estava hoje trabalhando sozinho e pensando nas músicas que ia tocar, né? E Deus me pôs muito forte isso no meu coração. Eu falei assim, Paulo, se você soubesse, cara, o que seria da sua vida sem mim? Ia ser muito pior. Ia ser muito pior do que isso. E eu fiquei animado, me deu um ânimo, sabe? Então, se vocês estão aqui desanimados, se você está em casa, está desanimado, caia por terra agora esse desânimo. Deus te chamou para ser um vencedor, te chamou para ser um exemplo, te chamou para ser um cristão aqui na terra. E Ele quer você animado, Ele quer você disposto. Amém? Apesar das circunstâncias, eu sei que é um tempo terrível que a gente está passando, mas Deus já nos declarou mais do que vencedores. Amém? Nosso inimigo já está derrotado. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, Pai, nós te bendizemos, ó Deus, te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é maravilhoso, é poderoso, ó Pai, porque, Pai, o que queremos ou pedimos a Ti, ó Pai, o Senhor tem infinitamente mais, ó Pai, do que está no nosso coração, ó Pai. Te louvamos por isso, ó Deus, porque o Senhor é bom, misericordioso, Pai amado. Te louvamos, ó Pai, pelo Teu Filho, ó Pai, pelo Teu sacrifício por nós, que nos permite hoje estarmos aqui, Pai amado. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai amado. Derramamos, ó Pai, o nosso louvor a Ti em gratidão, ó Deus. Em gratidão, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Teu reino virá, Pai. E queremos, ó Pai, participar disso, Pai amado. Te louvamos e te exaltamos, Senhor Jesus. Aceita, Pai, o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, com Ele passo pelo meio de um batalhão, Ele adestra minhas mãos, me prepara para a guerra. Mais uma vez, vamos lá. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força.
Deus é minha fortaleza e a minha força. Com Ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Porque quem é Deus, se não o Senhor? E quem é o rochedo, se não nosso Deus? Aleluia!
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, imagem e misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, imagem e misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Falemos com nós, Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
Pai, que nós possamos ser corrigidos, Deus, que nós possamos ser realinhados, Senhor, com aquilo que o Senhor tem pensado a nosso respeito, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa ministração, Deus, no Teu nome. Amém. Amém. Eu vou ver se eu consigo falar assim. Eu acho que não vou conseguir, né? Nessas alturas eu já estou ficando meio negacionista, né? E como o Dr. Fauci, lá, o americano que comanda o negócio lá nos Estados Unidos, lá como é que ele fala lá? A máscara não serve para nada, né? Isso foi o Dr. Fauci que falou lá, nos e-mails escondidos dele lá. Mas por aqui a gente vai usando. Eu queria falar um assunto, vamos pensar assim, umas semanas atrás, Isaac nos exortou, né, do grande perigo que é a igreja, os irmãos, principalmente, não a igreja em si, os irmãos que estão com dificuldades em se engajarem, estar juntos e coisas assim, correm o grande perigo que é a perda, né, daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. Durante essa semana, na live de oração, a Fernanda falou do convém que ele cresça e que eu diminua. Semana passada, a Celso falou da necessidade do Espírito Santo, que é o poder para nos manter sadios, para nos manter firmes, para nos levar a alcançar aquilo que Deus tem proposto em nossas vidas. Eu queria... E tudo isso conduz para o Senhor Jesus, né? Convém que Ele cresça e que eu diminua. Isso significa que na minha vida a expressão de Cristo precisa estar crescendo e a minha expressão diminuindo, né? A participação da vida de Cristo seja infinitamente maior a cada dia, algo assim, e que a minha manifestação e que aquela minha natureza carnal eu possa levá-la à cruz no dia a dia e o Senhor Jesus vai se manifestando. Então eu escolhi aqui alguns textos para a gente observar o comportamento do Senhor Jesus, de alguma coisa assim, de como ele reagiu a determinadas coisas, como ele agia, o que ele fazia ali, e queria assim repartir junto para a gente analisar isso, porque na medida em que nós enxergarmos o Senhor Jesus, né, a sua personalidade, seu foco, seu temperamento, seja lá o que for, né, a pessoa do Senhor Jesus, na medida que ela for sendo expandida dentro da nossa mente, né, a compreensão, e o Espírito Santo vai ter então material para trabalhar nas nossas vidas, e nós vamos renunciando e o Senhor Jesus vai se manifestando. Então eu preciso conhecer Jesus, né, e eu queria propor que hoje a gente pudesse conhecer algumas dessas coisinhas nessa questão. São alguns textos, e dentro de cada texto, eu queria assim que a gente pudesse responder pelo menos 4 questões. Nós vamos analisar o comportamento, a forma com que o Senhor Jesus se relacionou com algumas pessoas, algumas pessoas pecadoras e coisas assim. Nós poderíamos ver como ele se relacionou com os religiosos, como ele se relacionou com um monte de situações, tudo aquilo que ele fez, ensinou tal, mas eu separei para isso, porque eu fico pensando, nós temos que agir no meio ambiente onde nós estamos
E se não tivermos essas características que o Senhor Jesus tinha, como é que a gente vai impactar as pessoas que não conhecem a Ele, né? A necessidade de que não eu, mas Ele se manifeste para que haja conversões, curas, transformação de vida. Então, eu preciso do Senhor Jesus. Eu pensei assim, que a gente pode ver qual que foi a postura dele, qual que foi o coração dele no relacionamento com essas pessoas, né? Como é que ele entrou nesse negócio com cada um? Como é que a gente pode observar nos textos que a gente vai ler, né? Algumas evidências no texto desse jeito, como que ele tocou cada um, né? Qual que era o coração dele naquilo? O segundo ponto é o que ele passou, qual é o conteúdo nessas situações que ele passou para essas pessoas. O terceiro é se em algum momento ele abaixou o padrão do reino, né, para poder receber pessoas. Porque nós vivemos dentro do Evangelho dias complicados, né, com as teologias modernas, do Jesus que aceita tudo, coisas desse tipo assim, né? Então a preocupação é qual é o equilíbrio dele sendo a maior expressão de amor que já aconteceu no universo em todos os tempos. Ele, a pessoa do Senhor Jesus, não existe nada superou em manifestação de amor do que ele. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, o seu propósito, é a maior expressão de amor que existe. Em algum momento ele se deixou misturar com conceitos mundanos para que a pessoa que não conseguia, a pessoa que preferia continuar vivendo do jeito que ela queria, se ele abaixou esse padrão, quebrar o seu galho. E por último, o que aconteceu? Qual foi o resultado na vida de cada um, né? Então, vamos ver lá. Lucas 19, são todos textos que a gente conhece, já estudamos, se pregou barbaridade sobre todos eles. Então, eu quero que a gente possa observar esses textos baseado nessas perguntas. Então, Lucas 19 é o encontro de Jesus com Zaqueu. Então, vou ler bem por cima, assim, pulando versículos e tal, porque o tempo não é suficiente para todos que eu separei. Mas, do verso 1 até o 10, então Jesus encontra com Zaqueu, né? Então, ele sobe na árvore e tal, porque Jesus estava passando. E quando Jesus chega debaixo, né, de onde ele estava, ele fala, Zaqueu, desce daí, né, que eu quero passar na tua casa hoje. Isso gerou uma situação. Todos os que viram isso, murmuravam dizendo, ele se hospedará com um homem pecador. Mas Zaqueu se levantou, recebe o Senhor Jesus, e ali estão comendo juntos, e ele dá aquela palavra: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém durante esse tempo, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como que vocês entendem o que Jesus fez nele? Qual é a postura dele? Qual é o coração dele? Ele arrisca a reputação dele, tanto que há murmuração ali, né? Ele falou: Zaqueu, eu vou na tua casa, quero estar lá contigo. Não quero andar nas inferências, em buscar outros textos, algo nesse sentido, mas só basicamente o que está escrito aqui. Ele quer ir na casa dele, arrisca a reputação, houve murmuração, mas ele vai. Ele vai, está junto,
E como é que eu interpreto esse coração desse sujeito que, olha, todo o contexto é contra, mas eu vou porque tem um pecador aqui, né? Ele diz aqui que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele tinha essa consciência de que esse era o objetivo dele. Ele estava aqui com isso no coração. Então ele não olha ao lado, não se preocupa com aquele que está ao lado. Ele vai e de alguma forma ele se expressa, né? A gente não está escrito no texto, então não dá para falar. Mas de alguma forma Zaqueu ficou impressionado, porque primeiro Zaqueu também estava interessado, né? A fama de Jesus estava acontecendo e aí ele sobe na árvore e a expressão disso, do interesse dele é se subir na árvore aí porque eu quero ver. Ficou interessado. E aí quando ele escolhe para ir na casa dele, ele se quebra, né? Ali ele fica tocado por alguma coisa, um mover sobrenatural. Entendemos aqui a ação do Espírito Santo, né? Para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E acontece algo na vida de Zaqueu por causa dessa postura de Jesus, esse coração dele em se arriscar. Agora, eu peguei o principal conteúdo aqui é que hoje houve salvação nessa casa. Então, salvação é um princípio de Deus. Não adianta a gente ficar pensando que as coisas vão se encaminhar, tal, se não houver esse processo na vida do indivíduo de arrependimento, de exercício da fé e conhecer o Senhor Jesus. Então, eu penso que isso é um fundamento, isso é um princípio, não tem como a gente pensar no Evangelho sem essas experiências de cada um. Ele diz claramente que houve salvação, então a questão ele não baixa o padrão, há uma necessidade disso, e confirma, né, que ele veio buscar e salvar o perdido. E o que foi produzido? É que Zaqueu se arrependeu, voltou para trás e tomou uma decisão de andar com Cristo. Então essa postura, esse jeito do Senhor Jesus com Zaqueu produziu isso, né? Vamos ver agora, capítulo 1 de João, tem uma outra situação. Do verso 45 até o 51 tem a história de Natanael. Então o que acontece? Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Pergunta a Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí ele pergunta: onde me conhece? Ele falou: eu, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Aí exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, cresça, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu penso aqui que o Senhor Jesus, quando vê Natanael, diz isso para ele: olha, eu te vi lá debaixo da figueira. O que fica embutido nisso daí, né? A gente pode interpretar de duas formas: que Jesus viu realmente, fisicamente e tal, e notou Natanael naquele lugar. Mas nós podemos entender também que por uma manifestação de dons, o Senhor Jesus sabia onde ele estava, né? Então é algo sobrenatural manifesto aí. De qualquer forma, o importante é que Jesus notou Natanael. Ele se preocupou com aquele indivíduo. E aquilo lá ficou
estou meio sem rumo, tá? Assim, físico, né? Esses dias com a briga de herpes e tal, eu não consegui dormir direito, então não estou muito, tô muito balanceado, né? Fisicamente, tá? Mas Jesus olhou, né? E eu fico pensando assim, esse coração de se ocupar com as pessoas, de ter esse interesse nas pessoas, eu penso que isso é uma coisa que aqui Natanael fala que ele é mestre e tal, porque por algum motivo ele ficou tocado nesse sentido. Mas Jesus estava ocupado dele, se preocupando com ele. Eu olho para essa postura, né? Olhar para as pessoas com propósito, com aquele coração. Quando ele vê a multidão se achegando, ele fica, né, entristecido, diz que são como ovelhas que não têm pastor. Então havia no coração dele uma compaixão, e aqui isso se manifesta. Que ele passa para frente, ele não deixa de ensinar alguma coisa aqui, né? Tem vários ensinos aqui, mas ele diz: você está dizendo isso porque eu te vi debaixo da figueira, mas coisas maiores do que estas verás. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui é uma revelação de alguma coisa sobrenatural, algo assim referente à manifestação do reino. Creio até em situações de fim dos tempos, ou coisas desse tipo. Mais importante, em que ele traz ali também um ensino, algo sobre coisas que não eram naturais de se ver naquele instante. Ele traz o profundo, ele traz o sobrenatural naquele ambiente. Ele não baixa a bola aqui no sentido de aceitar qualquer situação, né? Ele traz uma situação para Natanael, e inclusive é uma situação depois de Natanael ter falado assim: olha, será que sai alguma coisa que presta lá, né? De Nazaré, né? É um desprezo, né? E isso não o abateu, ele não se preocupou com essa questão. Jesus tem o seu coração totalmente resolvido, não tem preocupação com rejeição, com coisas assim, né? Então ele lida com tranquilidade com todas essas coisas, vendo a dificuldade do coração do indivíduo, né? E não baixa o padrão, ele leva o indivíduo a uma experiência e traz um ensino. E aqui eu não vejo sequência do texto onde a gente possa ver o que isso produziu na vida dele. Mas quando ele diz: tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel, então aí há uma evidência de que Natanael caiu, né? Caiu por terra, se quebrantou e pôde reconhecer Jesus. Capítulo 3 aí de João, do verso 1 até o 15, tem a história de Nicodemos. Então Nicodemos vai ver Jesus escondido, né? De noite e tal, né? Porque ele fazia parte lá dos mestres e tal. Mas ele sabia também que aquilo que Jesus estava fazendo não era possível se fazer sem que fosse da parte de Deus, não podia ser coisa dos homens. Então isso despertou em Nicodemos o interesse em conhecer Jesus. E aí Jesus fala para ele: olha, quando Nicodemos fala: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Aí Jesus responde: olha, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aqui para frente, você vai ver uma sequência de ensinos fundamentais, básicos, a respeito de salvação, de conversão, dos fundamentos do Evangelho, né? E Jesus recebe o indivíduo lá à noite, não teve problema em recebê-lo naquela circunstância, porque ele entendia que ele era um religioso, estava no meio de pressão dos pares, né? Mas houve um interesse, ele queria algo mais. Jesus não teve problema nenhum em recebê-lo nesta situação. E também não deixou de trazer os fundamentos, as coisas básicas. Fala do nascer de novo, depois ele fala de nascer do Espírito, ele fala de que quem anda no Espírito é como o vento, né? O vento vem, ninguém sabe para onde vai, mas aquele que é nascido de Deus anda debaixo do Espírito Santo. Então, ele traz todos esses ensinos. Eu não observo aqui em lugar nenhum que ele mudou, que ele deixou mais fácil para Nicodemos, né? Porque ele era um religioso, vamos dar um jeito, coisas assim. Ele continua, ele trouxe o fundamento, né? E é interessante, eu peguei o resultado disso lá em João 19, quando o José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus, né, depois de crucificado. Você vai encontrar lá que foi José de Arimateia e Nicodemos. Os dois foram juntos lá pedir o corpo e depois prepararam o corpo para o sepultamento, algo assim. Então eu vejo que Nicodemos seguiu Jesus. Não vai dar para... Capítulo 4 de João, do verso 7 até o 30, então não vou ler tudo, né? Tem o caso da mulher samaritana. Também nós conhecemos N pregações a respeito, né? Tudo que a gente pode observar aqui a respeito disso. Então Jesus está na beira do poço, ele está caminhando, está indo ele passa por Samaria, né, que é caminho para chegar onde ele estava indo. Os discípulos vão para a cidade comprar comida e ele fica na beira do poço. Vem uma mulher samaritana e ele pede água para ela e começa um diálogo com ela, né? E aquilo espanta, porque ela mesmo, aí o texto dela diz: olha, esquisito, né? O senhor, sendo judeu, falando com uma samaritana, né? E tinha duas coisas: ela era samaritana e era mulher samaritana, não era homem samaritano. Então, há todo um preconceito por detrás disso tudo. E o Senhor Jesus rompe com todas essas coisas e vai falar com a moça, né? Então, que coração é esse? Dá para perceber essa ação do Senhor Jesus em romper com paradigmas e ideias preconcebidas e coisas torcidas e tal, por causa de uma vida, né? Então ele vai, ele conversa com ela, ele propõe, ela fica espantada, ele propõe para ela que se ela quisesse, ela poderia ter uma água viva, que não teria mais necessidade de beber daquele poço. Ela não compreende exatamente isso, aí ele manda ela ir buscar um marido, ela fala que não tem, ele vai, já teve 5, né? Esse com quem você vive hoje nem é marido, tal. Então, há toda uma situação por trás disso, de conceitos de casamento, coisas assim aí, e ele passa por cima disso tudo, porque ele quer alcançar o coração dela, né? E quando ele fala isso, ela fica, aí ela cai das pernas, tem coisa sobrenatural acontecendo aqui, não é normal,
não é gente comum. Então, essa postura de Jesus em atingir a pecadora ali, levou-a a essa situação de ficar, tem algo anormal, eu preciso conhecer essa coisa mais de perto. Né? E aí, no fim, né, ela ainda vai até a cidade e chama os homens e diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Então havia a expectativa da vinda do Cristo. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. No meio disso tudo, ele ensinou, ela questionou sobre o lugar de adoração e fica ali um ensino com o qual nós convivemos até hoje, né? Que não é em Jerusalém, não é em Samaria, mas o coração do homem que teme a Deus e coisas assim. Então Jesus busca adoradores, não lugar de adoração. Então está o ensino todo. Agora, esse coração, há um ensino contido, que ele repassa ali, inclusive usamos esses ensinos até hoje, né? Ele não diminuiu a questão dos preceitos do reino para a vida dela, tanto que ela é levada a se arrepender. Ela no momento em que ela fala: olha, o senhor sabe, né? O senhor conhece, o senhor sabe que eu sou pecadora, ou algo nesse sentido, né? Quando ela rebate: o senhor é mais do que a gente está vendo aqui, não é normal. E isso produziu arrependimento no coração dela e uma nova vida, algo assim. João capítulo 8, tem no verso 3 até o 11, tem a história da mulher adúltera que foi apanhada em flagrante adultério e foi levada perante Jesus pelos religiosos, e eles questionam Jesus porque eles queriam apanhá-lo em alguma coisa, né, para poder acusá-lo de sedição, de ser contra as leis e tudo mais. E eles insistem que devem apedrejá-la, né? Jesus baixa a cabeça, escrevendo na terra, e eles insistem: e aí, o que a gente faz? Aí Jesus joga neles: bom, quem está sem pecado aí, fique à vontade, né? Pode começar. Então, eu penso assim, a ênfase desse texto, eu olho duas coisas. Rebater aquela postura legalista, né? A respeito da palavra ali, que realmente estava escrito tudo aquilo, mas eles se colocavam acima, né, daquela situação. Existia a moça pecadora ali, mas os outros pecadores queriam jogar pedra nela. Então há algo aí para ser aprendido, né, a respeito de postura, de compreensão nos relacionamentos. Porque se eu chego diante de alguém que eu quero evangelizar ou levar a palavra com uma postura de que eu estou em melhor condição, do que eu sou melhor, do que algo nesse sentido, já foi, a pessoa não vai receber. Porque isso é arrogância. Porque eu sou tão pecador quanto, a única diferença é Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas. E esse trabalho do Espírito Santo em nós está ajudando, né, arrancando essa natureza perversa com a qual nós nascemos e carregamos até aqui. E essa é a grande diferença, e o outro ainda não começou, né? Então, Jesus chega diante dessa situação e enfrenta aqueles religiosos para eles compreenderem essa situação. Olha, ela realmente é pecadora, ele não negou isso,
né? Mas vocês são melhores do que ela, por acaso, algo assim? Então, há uma nova forma de se enfrentar o pecado, porque naquele instante havia uma lei e era o apedrejamento. Agora é se arrepender. Agora ele baixou o padrão? Não, porque no fim o que ele fala para a moça: olha, filha, ninguém te condenou, não, eu também não te condeno. Então você vai e não peques mais. Então aí, não vai mudar o padrão do reino. Dentro do reino a questão é a mesma. Esse comportamento aí é pecaminoso, e os demais comportamentos pecaminosos que existem no meio da sociedade continuam sendo pecaminosos. A questão é como enfrentar isso. Qual é a solução para essa situação do enfrentamento do pecado? Eu penso assim que Jesus, a primeira coisa que ele tem ali para com a moça, falando nela especificamente, é um coração que perdoa. Perdão pronto, um coração pronto a perdoar, capacitado a perdoar, na medida em que houver arrependimento. Ele tem o coração para isso. Se houver um arrependimento, vai acontecer o exercício completo da libertação daquele pecado. Em Cristo Jesus, o pecado cravado na cruz. E isso isso se chama graça. Mas ele diz: olha, filha, mas para, né? Já deu, vamos mudar de vida. Porque é a mesma coisa que ele diz para mim. Cada vez que eu chego diante dele, diz: Senhor, perdoa, tá bom, a cruz foi para isso. Mas vamos melhorar um pouco, né? Vamos sair desse lugar, né? Vamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus, e esse é o grande desafio para nós. Eu penso que essa forma de Jesus abordar, se a gente entender o coração, né? Qual é esse coração dele? Ele é um sujeito equilibrado, que não tem peso de acusação, nada que possa machucá-lo, nada que a gente faça, o que exista no mundo, na humanidade, pode atingi-lo, né? Ele é superior a todas essas circunstâncias, ama profundamente, está totalmente dedicado a resgatar o pecador, fez a obra fantástica e completa e impossível para ser feita de outra forma ou por outra pessoa. Traz todos os fundamentos, continua, né? A palavra dele não muda. A Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma para nós, para quem já passou, para nós e para quem vier. Ele não altera nenhum tio. E isso, na medida em que atinge as pessoas, produz resultados eternos na vida de cada um. Amém? Eu fico assim pensando, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus precisa ser essa evidência em nossas vidas. Aquele que se manifesta. Eu tenho que deixar isso, tenho que fazer parte desse processo. E ele vai, o Espírito vai nos dirigindo, eu estou sujeito a isso. E em obediência, as coisas vão acontecendo nas nossas vidas e nós vamos poder cumprir o nosso chamamento, o chamamento da igreja na face da terra. Se a igreja age com um coração diferente, com acusação, com coisas desse tipo, então nós não vamos, a igreja não consegue atingir aquelas coisas como o Senhor Jesus atingia.
Então ele traz para nós o modelo, o jeito de ser, o jeito de fazer, o tipo de comportamento, o tipo de coração que eu preciso ter. É o Senhor Jesus, o nosso grande padrão. Ele não vai, em momento algum, mudar, baixar, diminuir o padrão. Então, o equilíbrio dessas coisas, eu penso que precisa ficar evidente. Senão, o Evangelho perde o efeito, ele não tem poder. O Evangelho tem poder na medida que ele está fundamentado naquilo que Jesus é. Amém? Já deu o tempo. Estourei 3 minutos. Vamos orar? Amém. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós olhamos para a Tua Palavra e rogamos que o Senhor nos ajude, Pai. Que a Tua Palavra seja vida em nós, verdade. Verdade, Senhor, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Verdade, Senhor, que nos persegue. Verdade, Senhor, que nós expomos. Verdade, Senhor, que é exaltada através das nossas próprias vidas. No nome dEle, Pai, por favor, vai revelando o Senhor Jesus nas nossas vidas, para nós e por nós. Amém. Amém? Amém. Algum aviso? Não. Só não deixe de adquirir os caldos e vendê-los. Os caldos. Os caldos. A Adri está trocando o neném. Quem puder estar divulgando, vendendo, seria ótimo, né? E precisa trazer os pedidos até semana que vem. Semana que vem nós temos que entregar, né? Os pedidos, né? E o dinheiro também. Mais alguma coisa, Adri? Semana que vem, então. Amém? Os pedidos nós passamos, agora tem que trazer a grana. Tá bom. Então, amém. Deus abençoe, dá um abraço virtual.